Nós começamos hoje a nossa série de pregações, olhando para a família, pensando em família e colocando famílias na presença do Senhor. A nossa campanha, que nós seguimos pela Junta de Missões Nacionais, tem como tema Filhos, Herança do Senhor. E nós já começamos ontem com os nossos vídeos, curtos vídeos. No período da manhã nós temos lançado ele nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar os nossos devocionais, você pode compartilhar eles. E motivos de orações, diariamente nós compartilharemos também nas nossas redes sociais, com foco em orar por família. Então eu quero convidar você a separar neste mês de maio o teu foco principal de oração, ser a tua casa, ser os teus filhos, ser a sua esposa, ser o seu marido, ser os teus pais, ser os teus irmãos, ser a tua mãe, o teu pai, né, como disse, apresentar a sua família ao Senhor, família na maior amplitude, para que Deus possa vir com bênção sobre eles, sobre a sua casa. Na campanha deste mês, quando nós começamos a olhar para filhos, né, a pensar nos filhos, a abençoar os filhos, mas nós não ficaremos só nessa dimensão da família, mas começamos por aqui, porque provavelmente a maior dor de um pai e uma mãe cristão é quando ele vê o seu filho longe da presença do Senhor. Talvez para um pai e uma mãe a maior dor no seu coração é quando ele vê um filho que talvez ele tenha crescido na presença do Senhor e quando chega então à sua juventude, ele faz uma opção pelo mundo. Talvez seja muito difícil para um pai e uma mãe que também não ensinaram os seus filhos no caminho do Senhor, mas em algum momento esse pai e essa mãe têm um encontro com Jesus, mas não conseguem trazer este filho para a presença do Senhor. Tem algumas pessoas que já atendi em gabinete que dizem, pastor, eu não ensinei isso ao meu filho, como hoje eu sofro, porque hoje ele olha, o meu filho ou a minha filha olha para mim e não conseguem compreender daquilo que eu falo, porque eu não ensinei. Outros dizem, pastor, eu trouxe meu filho para a igreja desde pequenininho, eu ensinei a palavra, eu li a Bíblia com ele, eu orava com ele, mas quando chegou na juventude, o mundo foi mais atrativo, o mundo foi mais colorido e o meu filho se afastou do Evangelho. Por isso nós começamos então com este foco de orar por filhos, de apresentar a família, né, no seu contexto maior, mas hoje olhando essa segmentação da família e abençoando e clamando a Deus pelos nossos filhos. Nós queremos a mesma bênção na nossa casa que experimentou lá o carcereiro, lá no livro de Atos, quando Pedro estava lá na prisão, e aí tem todo aquele tremor lá, e a prisão se quebra, né? Os portões lá se quebram, e o carcereiro lá de Filipos corre e pede inclusive a morte, porque ele tinha medo, e aí ele pergunta, e agora, o que eu faço? E aí é dito para ele lá em Atos 16, no verso 31, creia e toda a sua casa, né, será salva. Quando você crê, gostaríamos nós que fosse assim. Quando nós cremos, gostaríamos que toda a nossa casa fosse salva. Eu não sei qual foi o momento em que você encontrou Jesus, eu não sei em que momento você trouxe Jesus para a tua vida, eu não sei em que momento você permitiu que o Evangelho fosse verdade no teu coração, mas é tão impactante quando nós não crescemos no Evangelho desta forma, deste Evangelho que eu tenho vivido, que creio que você tem experimentado, e em algum momento você tem esse encontro com Ele, e você olha para os teus, e você sonha que a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos, a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, tenham este mesmo encontro, da mesma forma. E às vezes somos considerados até como chatos, inconvenientes, porque é como se nós tentássemos colocar na cabeça de alguém esse Cristo vivo, maravilhoso, transformador. Mas se você experimentou desta experiência, sem dúvida alguma, dessa sensação, deste prazer, eu não tenho dúvida que você entende plenamente aquilo que eu estou dizendo. Se você ainda não experimentou, eu te desafio a permitir que o Espírito de Deus fale no teu coração, que Ele alcance o teu coração e você será, como eu, não um fanático, mas alguém que quer levar o Evangelho. Dobrar o joelho, orar pelos teus é algo que deve fazer parte de nós enquanto cristãos. Nós começamos a nossa jornada olhando lá o texto de Salmo, no capítulo 127. Eu vou convidar você a abrir a tua Bíblia e nós vamos então ler o Salmo 127 e nós vamos brevemente refletir sobre essa palavra neste domingo maravilhoso. Salmo 127, um salmo bem curtinho. E ele começa dizendo assim:
Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantar cedo, deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flecha nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O texto começa falando de uma proposta em entrega e termina falando de filhos como bênção e como honra do Senhor. Mas eu quero orar com você antes de nós compartilharmos aqui da reflexão sobre essa palavra. Curva a tua cabeça e vamos mais uma vez falar com Deus. Te louvamos, Deus, já pelo tempo de louvor. Te louvamos, Senhor, já pelo tempo de participarmos em família da ceia. E queremos agora pedir que o Senhor fale no nosso coração, no coração de cada pessoa que nos acompanha agora através das redes sociais, que o Senhor possa tocar cada coração e que ao ouvirmos a Tua palavra possamos crer e trazer esta palavra como verdade na nossa vida. Nos abençoa, nos guarda, em nome de Jesus. Oramos e agradecemos. Amém. Esse texto, o salmista liga 3 imagens, que são imagens de sobrevivência lá nos tempos antigos. Cidade, segurança e trabalho. As cidades eram cercadas, então tinha segurança. E o trabalho que faz parte da constituição humana, desde que o homem nasceu, Deus deixou lá o Éden para que fosse cuidado, para que fosse zelado. Portanto, muito importante aqui, o salmista faz declarações importantes para mim e para você, quando ele diz: de nada adianta você construir uma cidade se o Senhor não for o construtor dela. E ele continua dizendo: de nada adiantará protegê-la se o Senhor mesmo não for o seu protetor. De nada adiantará se matar de trabalhar, porque é o Senhor mesmo quem provê aquilo do que precisamos. O salmista traz talvez a raiz da nossa história, da nossa constituição, dizendo para você que tudo aquilo que você fizer, que tudo aquilo que você construir, que todas as cercas elétricas que você colocar na tua casa, de tudo aquilo que você planejar, se você não colocar o Senhor em primeiro lugar, de nada adiantará. O salmista está dizendo para mim e para você, principalmente para nós homens que estamos aqui, embora hoje muitas mulheres assumem às vezes o sustento financeiro da casa, muitas mulheres contribuem parceiramente no sustento da casa, mas ele está dizendo aqui, então eu vou falar para mim e para você enquanto homem e enquanto mulher, que se nós trabalharmos demais, se nós focarmos no trabalho, se nós nos preocuparmos muito com ele, mas nós não colocarmos a nossa família nas mãos do Senhor, não vai fazer a diferença nenhuma. Você pode trazer o dinheiro, você pode trazer o pão, você pode trazer o que você quiser, mas quem precisa ser colocado como centro da tua casa para cuidar da tua família, precisa ser o Senhor. É muito interessante porque quando nós, enquanto pai, ou enquanto marido, ou enquanto esposa, quando nós começamos a nos preocupar, quando nós constituímos uma casa, né? Eu creio que a virada de chave acontece a partir do momento em que nós entramos lá dentro da nossa casa, do nosso quadrado, que a gente corta o cordão umbilical com o pai e com a mãe, tanto homem e mulher no seu casamento, começam uma nova família, e então esta nova família começa a assumir as suas responsabilidades, seja financeira, seja espiritual, seja emocional. E quando a gente vira essa chave de sair da casa do pai e da mãe para começar essa nova família, que bom se você tem colocado já nesta entrada Jesus como centro da tua casa. Que bom se você tem colocado ali o trono central do teu lar e você diz assim: Senhor, eu quero deixar esse trono aqui específico para o Senhor, mas eu quero que o Senhor fique não somente aqui, mas que o Senhor ande pela minha casa, que o Senhor coordene a minha família que está começando agora. Alguns de nós que viemos no Evangelho, depois de um tempo já de caminhada, precisamos aprender isso. E se você ainda não aprendeu, eu te convido a colocar a tua casa na sua totalidade diante do Senhor, inclusive nos pequenos detalhes, naquilo que você tem para fazer, naquilo que traz preocupação no teu coração, mas deixe que o Senhor seja o grande piloto a conduzir a tua família. Ontem eu estava fazendo um curso de terapia integrativa de casais, trabalhando sobre
esta mudança que os casais precisam fazer no começo dos seus casamentos. E a professora lá dizendo que ela vê cada família que se inicia como um voo novo, que se inicia num avião novo, e que o piloto e o copiloto ali é marido e mulher, e que eles precisam descer do avião de onde vinham, ou do carro, se você quiser, e entrar neste novo avião para conduzir este novo voo, porque se você não desce de onde você estava e não recomeça, você vai trazer históricos de lá que não deveria para começar. Mas que bom que nós, nessa visão cristã, sabemos que precisamos sim desta ruptura e deste recomeço. Embora não deixamos de amar os que lá ficam, mas recomeçamos aqui dizendo: Senhor, o grande piloto na verdade é o Senhor. Quem vai sentar e quem vai conduzir é o Senhor. A minha família eu coloco nas tuas mãos, porque o Senhor é aquele que enxerga onde eu não enxergo. O Senhor é aquele que pode olhar depois das nuvens, se eu pensar então na questão do avião. O Senhor é aquele que é perfeito por passar numa tribulação quando o avião está tremendo. O Senhor é aquele que depois de uma curva sabe exatamente o que tem lá. Eu não sei como você tem conduzido a tua família, eu não sei a quem você tem levado os problemas da tua casa, mas nós começamos hoje e eu te convido e te desafio a trazer todos os detalhes ao Senhor. Eu gosto muito da ideia de escrever. Se você quiser hoje, pega um caderno, um papel de pão, o que você quiser, e começa a escrever lá assim: Senhor, eu quero contar sobre a minha família para Ti. E começa a contar para o Senhor sobre a tua casa. Fale sobre você, fale sobre o teu marido ou a tua esposa, fale sobre os teus filhos, fale sobre os teus pais, fale sobre os teus irmãos. Escreva como se você estivesse escrevendo e Deus realmente vai olhar essa carta que você vai entregar para Ele, e nós vamos orar por este conto, por esse escrito que você colocará no papel neste mês, pedindo que o Senhor venha, se assim Ele entender, com cada ponto daqueles que você coloca para Ele. Gente, eu sou muito cuidadoso com esses detalhes, dizer assim: vamos orar e Deus vai fazer. Se é sobre a tua casa, Deus é o maior interessado nela. A tua família é propósito de Deus. E eu não tenho dúvida que quando você clama as bênçãos de Deus sobre a tua casa, e nós aprendemos num curso que a gente tem feito sobre oração, que o principal ponto que eu preciso orar é sobre aquilo que vem de Deus. É claro que eu vou orar pelo emprego se está faltando, é claro que eu vou orar pela saúde se está faltando, é claro que eu vou orar pelo relacionamento que precisa melhorar, mas quando eu oro pelo trono central de Deus na minha casa, o resto Ele vai ajeitando. Quando Deus toma o lugar central, Ele vai ajeitando, Ele vai arrumando, Ele vai organizando, Ele vai fazendo, porque Ele é Deus que se importa com a tua família. Ele é Deus que se importa com a tua casa. Ele é Deus que se importa com os teus filhos. Ele é Deus que se importa com o teu casamento. E nós precisamos assim fazer. O único que pode tocar verdadeiramente o coração humano é Ele, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Em João, capítulo 16, verso de 8 a 11, diz assim: quando o Auxiliador vier, ou seja, o Espírito Santo, Ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e de o que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está sendo julgado. Jesus está falando aqui do seu momento, do momento que ele estava vivendo, um pouco antes inclusive da ceia que nós acabamos de participar. Jesus já estava contando, mas ele diz assim: quando o Auxiliador vier. Quem é esse Auxiliador? O Espírito de Deus que está aqui comigo, que está aí com você na tua casa, que está conosco aqui no templo. O Espírito de Deus que tem tocado o meu coração e que me coloca para servir a Jesus. O Espírito de Deus que tem transformado a tua casa. E ele diz assim: quando este Auxiliador vier, e ele já veio, e ele já está aqui, e ele já está aí, ele vai convencer as pessoas do mundo que elas têm ideias erradas. Quem vai tocar e transformar o teu coração é o Espírito Santo de Deus. Quem vai tocar o coração do teu marido ou da tua esposa, se você ora por eles. Quem vai tocar o coração dos teus filhos ou dos teus pais. Quem vai tocar o coração dos teus irmãos. Quem vai tocar o coração dos teus primos, dos teus tios. Se você quer ampliar a tua família aí por quem você vai orar, é o Espírito de Deus. E Ele faz porque assim a palavra está dizendo. Depois que nós entendemos que nós somos pais,
mas de fato quem cuida dos nossos filhos é o próprio Deus. A gente vê então o salmista utilizando um quarto elemento nesta palavra que ele traz quando ele fala de herança. Ao contrário do que acontece nos nossos dias, os filhos hoje têm grande oportunidade de construírem o seu caminho. Os filhos hoje têm oportunidade de traçarem os seus caminhos. Como eu disse, corta-se o cordão umbilical, começa uma nova família, vai buscar ali marido e esposa, o caminho que o Senhor tem para ele. Vão ter eles os seus filhos e um dia esses filhos terão filhos e os filhos dos filhos, e Deus vai abençoando essa geração. Quando nós hoje olhamos na nossa constituição da sociedade, quando os nossos filhos se casam e eles constituem, então, normalmente o natural seria que nós os deixássemos seguir o caminho deles, buscar o espaço deles, buscar o sustento deles, buscar a independência deles, buscar nas suas experiências, nos seus erros e acertos, aquilo que eles precisam para amadurecer espiritualmente, amadurecer como cidadão, amadurecer como homem e mulher, amadurecer como filhos de Deus, para estarem preparados, então, para cuidar dos seus filhos no momento em que esses vierem. Mas aqui, neste momento aqui, que o salmista está escrevendo, a lei judaica tinha regras diferentes, restritas, quando a transferência de herança. Domingo passado à noite, pregando sobre Isaías, nós temos estudado a série de Isaías, a gente para agora para pregar sobre família, quando o rei lá, Acabe, vem pedir, me falhou agora o nome daquele homem, vem pedir para ele as suas terras. Ele não podia entregar porque ele tinha recebido de herança. E neste período, aquilo que você recebia de herança, você não podia repassar. Hoje nós não trabalhamos assim, mas a herança maior que eu e você podemos deixar para os nossos filhos, alguns dizem assim, a maior herança que eu posso deixar para os meus filhos são estudo. A maior herança que eu posso deixar para os meus filhos são bens. Não! Isso é legal se você pode, amém. Mas a maior herança que você vai deixar para os teus filhos, e os filhos dos teus filhos para os teus netos, para os teus bisnetos, para os seus tataranetos, é a palavra de Deus, é esse Deus real. Tão interessante quantas pessoas você conhece e eu conheço que vieram à igreja porque a avó trouxe. Quantas pessoas nós conhecemos que ao longo da sua caminhada, começou a sua caminhada cristã e teve um confronto imenso para trazer o evangelho para sua casa e depois para os seus filhos, e depois ele vê os filhos dos filhos e a gente vê lá uma geração de bisavô, tataravô, bisavô, avô, pai, filho, por exemplo, que são pastores ou que seguem o evangelho. Que triste quando chega um momento em que você vê uma ruptura. Que triste quando chega um momento em que na geração, na linhagem da tua família, você vê alguém que deixa de servir e de seguir ao Senhor. Que triste quando nós enxergamos que talvez a relativização que é feita do Evangelho não permite que todos os nossos sigam ao Senhor. Estas armas aqui que o salmista fala, esses filhos como flechas na mão, eram úteis porque ele está trazendo uma comparação, neste período, da quantidade de filhos, pelo trabalho que se tinha, pela caça que se fazia. Lá, não precisa nem chegar aqui neste tempo bíblico, há muitos anos atrás, tinha-se muitos filhos, porque o trabalho na lavoura. Os pais precisavam de filhos, moravam na roça, então tinham lá 10, 12 filhos. Minha mãe teve 12 filhos, embora até um período na roça, depois na cidade, eu já nasci na cidade. Mas as famílias tinham muitos filhos por causa do trabalho que era necessário. Então o filho era comparado realmente como, neste momento diferente, como bênção também pelo trabalho que ele podia fazer. Então, se os filhos são herança do Senhor e os nossos filhos são herança do Senhor, eles são um bem que o Senhor nos concede. Não uma propriedade, mas um bem. E eles precisam ser cuidados, eles precisam ser amados, eles precisam ser zelados quando eles estão pequenos por uma questão de sobrevivência. Embora o convencimento espiritual no coração do teu filho, ele virá deste Espírito de Deus que a gente viu no texto de João, até um determinado momento. Quem vai levar o Evangelho para o teu filho é você. Quem vai conduzir o teu filho no caminho do Senhor é você. Quem vai conduzir e levar os teus filhos à igreja é você.
Bem interessante quando a gente vê os casais chegando aqui na igreja, e agora neste último ano, que tristeza ver o ministério infantil vazio. Quando nós vemos os casais chegando na igreja e trazendo os filhos, ensinando os filhos a ficar no ministério infantil, ensinando os filhos a orar em casa, ensinando os filhos na leitura da palavra de Deus, é o marco que você precisa deixar. Como é importante quando nós levamos a sério e somos referência do Evangelho na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. O Salmo nos chama a nos empenharmos na criação dos filhos e aqui trazendo como maior concentração naquilo que eu e você possamos ser referência na vida dos nossos filhos na relação com Deus. Quando eu trabalho em gabinete com algumas pessoas já maduras e quando a gente vai estudar, por exemplo, a oração do Pai Nosso, e a gente começa na oração que Jesus lá ensina, quando se diz Pai Nosso. E aí para muitos eu pergunto, você consegue chamar Deus de Pai? E alguns dizem não, porque a minha relação com meu pai não foi saudável e eu não consigo olhar Deus como Pai, porque se eu olho Deus como Pai, então eu vejo Deus como um homem carrasco, eu vejo Deus como um homem que judia, eu vejo Deus, então eu prefiro não chamar Deus de Pai. Misericórdia da nossa vida. Eu e você, enquanto pai, enquanto mãe, não somos perfeitos e não seremos nunca. Nós erramos muito, mas nós podemos acertar quando nós buscamos a Jesus para nos ensinar, ao Espírito de Deus, para nos ajudar a sermos referência sobre a nossa casa. Nós precisamos usar a nossa autoridade espiritual, cobrindo os nossos filhos com bênçãos, determinando, não aqui de uma forma legalista, mas abençoando e repreendendo Satanás sobre a vida dos nossos filhos e declarando os nossos filhos como herança do Senhor e abençoando os nossos filhos e o caminhar deles, até enquanto eles crescem e então eles podem tomar o seu caminho. Eu digo aqui, já falei isso aqui em púlpito, que é algo que eu tenho no meu coração e que eu compartilho em casa com as minhas filhas, que enquanto elas estão em casa, eu entendo que eu tenho a autoridade espiritual e o meu dever de, enquanto pai, de orar, de abençoar e de consagrar e pedir ao Senhor que as abençoe e o Senhor que as guarde. No momento em que elas se casam, agora fim do ano, a Hannah e o Chip se casam, e então ele assume esse papel de sacerdote da casa dele, e ele então cumpre este papel como um homem de Deus na vida da minha filha. Eu não vou deixar de orar por ela, até porque eu já oro por ele, a igreja aqui já ora por ele, mas a responsabilidade será dele, assim como você, enquanto marido, tem a responsabilidade de orar pela sua esposa, de orar pelos seus filhos, de orar pela sua casa. Não que você, enquanto mãe, não vai fazer, mas nós precisamos entender o papel que Deus deixa nessa constituição de família. Nós precisamos ter a autoridade espiritual, orar, clamar, dobrar o nosso joelho. E para isso nós precisamos pôr muitas vezes o nosso rosto no chão, porque nós também somos pecadores, mas Deus ouvirá a nossa oração. Quero ler aqui um texto de Deuteronômio para nós caminharmos para o final dessa pregação. Deuteronômio 30, de 15 a 19. Ele diz assim: hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, o nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra, que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo, que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir do outro lado do rio Jordão. Neste dia, clamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Eu e você, enquanto pai, enquanto mãe, precisamos escolher a vida. Eu e você, enquanto pai, enquanto mãe, temos a responsabilidade de escolher a vida, e a vida é Jesus. Escolher trazer Jesus para dentro da nossa casa, escolher dar o trono central a Ele, escolher nos humilharmos diante dEle e entregarmos a autoridade central da nossa casa a Ele, escolhermos reconhecer diante dEle que nós somos falhos, escolher
permitir que Ele nos conduza para que nós possamos levar a nossa família a ser bênção. A responsabilidade aqui é individual. Vai chegar um momento que o seu filho e a sua filha poderão escolher os caminhos deles. Mas eu quero que você tenha, assim como eu, a tranquilidade de olhar para o seu filho e a sua filha e entender que, embora nós continuaremos orando até o último dia, não traga sobre você a culpa, porque você fez a tua parte de ensinar no caminho do Senhor. Mas chegará um momento em que eles precisarão ter um encontro real com Jesus. E nós vamos orar a Deus para que assim Ele possa fazer. Quando eu estava lendo um material que inclusive a Junta de Missões Nacionais coloca, e uma pergunta tão estranha que ele faz lá, onde Deus errou com Adão? Você acha que Deus errou com Adão? Adão, o primeiro homem, Deus perfeito, Deus não errou. Deus deu todas as orientações necessárias, Deus deu todos os nortes necessários, porém Adão e Eva escolheram o caminho que eles queriam escolher. Diante deste questionamento, a gente pode perceber que acima dos erros que eu e você temos enquanto pai e enquanto mãe, o que vai determinar o caminho dos nossos filhos é a escolha deles. Mas nós nos colocamos aqui em retaguarda, orando, clamando, levantando o nosso clamor e colocando diante do Senhor. Tem um texto que Deus tem ministrado muito no meu coração, que é aquele texto de quando Josué vai para a guerra e Moisés sobe no monte com Uri e Arão, se eu não estou enganado, e enquanto Josué está na luta, Moisés com os braços levantados orando, Arão e Ur sustentam o seu braço porque ele não aguentava, e enquanto Moisés orava, tinha vitória. Enquanto Moisés orava, tinha vitória. Enquanto Moisés clamava, Josué vencia. E quando Moisés baixava os braços, acho que eram os amalequitas, tinham então a vitória. Não desista de orar pelos teus. Não desista de orar pelos teus filhos. Não desista de orar pelo teu pai e pela tua mãe. Não desista de orar pelos teus irmãos. Não desista de orar pelos teus primos, pelos teus tios. Não desista de orar por aqueles que você ama e que você sabe que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Não desista de orar por aqueles que estão olhando até mesmo fora de uma questão visão cristã, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão desiludidos. Não desista de orar, porque o poder não é meu, é seu, é de Deus. E Deus ama a cada um deles como Deus ama a mim e a você. Não desista de clamar, coloque-os na presença do Senhor, faz aí o teu caderno, separa o teu tempo do dia, dobra o teu joelho e fala: Senhor, estão aqui os teus filhos, estão aqui, Senhor, aqueles que o Senhor ama, estão aqui, ó Deus, diante de Ti, toca-os com Teu Espírito neste dia. Eu creio no poder deste Deus a quem nós oramos, porque Deus os criou para serem deles, como nos fala lá no Salmo 139. Eu e você não somos melhores que ninguém. A diferença é que nós permitimos que o Espírito de Deus tocasse e alcançasse o nosso coração. Eu sei, é difícil dormir enquanto um filho sofre, enquanto um filho se afasta, enquanto pais veem filhos se perdendo. Eu imagino, e não quero imaginar a proporção desta dor, mas coloque diante do Senhor, trate o teu coração, fale com o Senhor, apresente-o a Ele. E eu quero terminar este culto em que nós abrimos sobre oração com família, honrando aos filhos que permanecem nos caminhos do Senhor. Orando e agradecendo a Deus por aqueles que permanecem, aqueles que continuam. E nós vamos orar por aqueles que estão longe, por aqueles que não conseguiram ainda se permitir, por aqueles que não permitiram ainda ser tocados, por aqueles que já um dia experimentaram, mas decidiram escolher os seus caminhos. Nós vamos abençoar, em nome de Jesus, a tua casa. Nós vamos abençoar a tua família. E eu quero pedir para você, nesse momento, se você quiser começar a falar com o Senhor, dizer a Deus, primeiro como gratidão, pelos filhos que Ele te deu, pelos filhos que têm permanecido firmes neste caminho do Senhor. E nós vamos daqui a pouco orar também por aqueles que se mantêm hoje ainda distante, mas que nós cremos pelo poder do Deus a quem nós servimos, que em breve eles virão. Eu vou convidar o pessoal do louvor para vir aqui na frente. Nós vamos cantar uma canção que fala muito no meu coração sobre a bênção que é derramada sobre a tua casa.
sobre a bênção que precisa ser derramada sobre os lares. E enquanto você ouve essa canção, adore ao Senhor, louve a Ele, apresente a Ele os teus filhos. E depois eu vou lá para a cruz, onde nós temos fotos de família há mais de um ano. E aí nós vamos orar e depois nós vamos então encerrar o nosso tempo de culto. Família é propósito de Deus. Deus ama a tua família, Deus ama a tua casa. Entregue ao Senhor o trono do teu lar.
gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe, onde entras, onde age, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, Palavra do Senhor, Números capítulo 6, no verso 22, está lá a bênção do sacerdote, aquela que eu uso. Sempre para encerrar os nossos cultos. E como é bom poder clamar a bênção do Senhor. Como é bom num tempo deste saber que o Senhor se importa e pedir que o Senhor venha com bênção sobre a nossa casa. Abrir o céu da nossa casa, o telhado da nossa casa e clamar que o Senhor derrame das bênçãos dele. Clamar que o Senhor venha com a sua misericórdia sobre os nossos lares. E aqui a palavra diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: fale com Arão e com os seus filhos e diga-lhes que abençoa o povo de Israel do seguinte modo: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trata com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. E Deus disse: assim Arão e os seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel, e eu os abençoarei. Nós somos o povo de Deus, nós somos o Israel de Deus, e hoje nós clamamos a Deus pela nossa casa. Hoje nós somos o Israel de Deus, pedindo o olhar de Deus sobre a nossa casa. Você que está aí no teu lar neste momento, você que está aí na tua casa neste momento, creia nessa promessa de Deus aqui neste texto. Nós somos o Israel de Deus e nós clamamos o olhar de Deus. E Deus olha para você neste momento e Deus olha para nós aqui no templo neste momento. O nosso Deus é o único que tem poder de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Não perca a oportunidade neste momento de clamar ao Senhor pela tua casa. Não perca a oportunidade de experimentar deste cuidado tremendo deste Deus grandioso, Deus criador dos céus e da terra. Se você ainda não colocou o trono central da tua casa nas mãos de Deus, faça isso em nome de Jesus neste momento. Fala: Senhor, vem, Senhor. Vem com o teu reino sobre o meu lar. Vem, Senhor, e escolhe aqui onde o Senhor quer operar. Muda, Senhor, aqui aquilo que o Senhor quer mudar. Transforma, Senhor, aquilo que o Senhor quer transformar. Inclusive eu, Senhor, que te escuto, obedecerei à tua voz, porque eu sei que o Senhor ama a minha casa. E o Senhor quer a minha casa, ó Deus, andando nos teus propósitos. Assim como aquele carcereiro ouviu a palavra de que ele e a sua casa seriam salvos. Nós cremos nesta promessa e nesta palavra neste dia e nós clamamos ao Senhor. Queremos, Deus, nessa manhã te agradecer pelos filhos que permanecem nos teus caminhos, pelos filhos que muitas vezes são eles quem levam os pais para a tua presença. Pedimos o teu olhar sobre esses filhos e que venha o teu refrigério, o teu reforço, o teu incentivo sobre eles.
Abençoa, Senhor, os teus filhos que andam nos teus caminhos, que não se desviam para a esquerda ou para a direita. E embora continuam no mundo, mas o olhar está fixo na cruz, e nós te louvamos por isso. São crianças, são adolescentes, são jovens que não desistem de andar com o Senhor. Embora o mundo, ó Deus, totalmente conduzido por Satanás e seus demônios, trazem, ó Deus, tantas ofertas, mas nós te louvamos por aqueles que permanecem olhando para a cruz, por aqueles que não se desviam, por aqueles que servem ao Senhor, ó Deus, nós te louvamos por isso. Obrigado, ó Deus, são flechas nas tuas mãos. Abençoa-os, ó Deus, derrama da tua graça sobre eles, mantenha-os firmes nos teus propósitos, Senhor. Ó Deus, queremos agora nos humilhar na tua presença, clamar o teu olhar sobre nós, e queremos apresentar ao Senhor os filhos que estão longe. Ó Deus, eles são teus, eles pertencem ao Senhor. Pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito os visite neste momento, em nome de Jesus. Traz, Senhor, libertação nessa manhã. Tira, ó Deus, a dependência química, Senhor, em nome de Jesus. Abre, Senhor, os olhos de cada um deles que estão sendo, neste momento, apresentados ao Senhor. Toca, Senhor, em nome de Jesus no coração deles, ó Deus, os afasta daquilo que Satanás tem colocado sobre as suas vidas, ó Deus. São tantas as ofertas enganadoras, ó Deus, e um dia, quando Jesus voltar, não vai ter mais tempo, Senhor. Assim como o carcereiro aqui de Filipos ouviu a palavra, nós queremos clamar ao Senhor que a nossa casa seja alcançada pelo teu evangelho e todos possam te servir. Que a nossa casa inteira se dobre diante de ti, ó Deus, em nome de Jesus. Quebra correntes, ó Deus, derruba muralhas, Senhor. Tira as algemas que os mantêm aprisionados, Senhor. Em nome de Jesus, traz libertação nessa manhã. Tira, Senhor, as escamas dos olhos. Tira, ó Deus, a surdez espiritual. Nós sabemos que o Senhor pode fazer, ó Deus, porque eles pertencem ao Senhor. E o teu Espírito que convence, ó Deus, o teu Espírito, Senhor, pode tocá-los neste momento, assim como nós fomos tocados pelo teu Espírito. Visita o Senhor onde eles estiverem, Senhor. O Senhor pode ir ao encontro deles neste momento, ó Deus, eles são amados teus. E nós queremos louvar ao Senhor por aquilo que o Senhor irá fazer. Entregamos a ti, ó Deus, porque nós não podemos muitas vezes fazer. Muitas vezes, ó Deus, quando falamos, Senhor, a interpretação é como se fosse uma provocação, mas o teu Espírito pode falar, Senhor. Queremos dobrar o nosso joelho nessa manhã, clamando a Ti, sabendo do Teu propósito maior sobre a vida de cada um deles. Resgata-os, ó Deus, onde eles estiverem, Senhor, e os abençoa, e os guarda, e os traz para a Tua presença, e que eles sejam testemunhos vivos do Teu Evangelho, assim como nós ouvimos, ó Deus, tantos testemunhos, que esses, ó Deus, que estão longe do Senhor também sejam. Abençoa, Deus, as famílias nessa manhã, as famílias que estão acompanhando o nosso culto. Que o Senhor possa vir em cada lar neste momento, olhar a necessidade de cada um, tocar no coração de cada um, e que possamos descansar sabendo que o Senhor, o Deus de poder, cuida da nossa casa. Entregamos a Ti e pedimos que venha a Tua bênção, em nome de Jesus. Oramos e agradecemos. Amém e amém.